Quem imaginaria que Robin Gibb guardou um segredo chocante de seus fãs e do resto do mundo por décadas? Um segredo que finalmente encaixou todas as peças do quebra-cabeça. Foi somente aos 62 anos que ele finalmente revelou o que todos suspeitavam. Robin Gibb, uma das vozes por trás da lendária banda Bee Gees, era conhecido por seu vocal incrível e aura misteriosa. Mas o que se escondia por trás dessa fachada vamos descobrir. Os humildes começos dos Bee Gees foram com os irmãos Gibb, um trio de garotos talentosos, com forte ligação com a música, a harmonia e a performance. Quando Robin nasceu junto com seu irmão gêmeo, Maurice, em dezembro de 1949, eles formariam uma banda com seu irmão mais velho Barry. Foi só na década de 50 que os meninos se apaixonaram pela música. Pegando emprestado os discos da irmã mais velha, Leslie, eles ouviam Elvis Presley, Tommy Steele, os Everly Brothers e outras lendas. Eles faziam guitarras de mentira com caixas de papelão e fingiam tocar. Em 1956, os irmãos fizeram sua primeira apresentação pública no Gaumont, um cinema a poucos quarteirões de distância. Como todas as crianças tinham permissão para cantar músicas por meio de mímica, eles levaram os discos da irmã. Ensaiaram com alguns garotos da vizinhança chamados Paul Frost e Kenny Ricks e se autodenominaram The Rattlesnakes Cascavais. Quando estavam prestes a se apresentar, o técnico de som deixou cair e quebrou o disco de Leslie. Que azar para os irmãos. Mas os irmãos Gibb não eram do tipo que recuavam diante de um pequeno desafio. Por sorte, Barry tinha um violão de verdade, então eles se apresentaram enquanto ele dedilhava o instrumento. De repente, todas as crianças adoraram. A partir daí, os irmãos ficaram ansiosos para seguir carreira na música e serem descobertos. Em maio de 1958, os Rattlesnakes encerraram suas atividades após a saída de Paul Frost e Kenny Horrocks da banda. Mas os irmãos Gibb não estavam dispostos a parar. Eles decidiram se reagrupar e formaram uma nova banda chamada We Johnny Hayes and the Blue Cats, com Barry assumindo o nome artístico de Johnny Hayes. Agosto de 1958 marcou o início de uma nova aventura para a família. Eles fizeram as malas e deixaram a Inglaterra em busca de um novo começo na Austrália. Toda a família, incluindo a irmã mais velha Leslie e o irmão mais novo Andy, acabou se estabelecendo na cidade litorânea de Redcliffe, em Queensland, a nordeste de Brisbane. Para continuar a investir na música, os irmãos frequentavam o Redcliffe Speedway em 1959. Lá eles se apresentavam entre as corridas. Isso acabou chamando a atenção de Bill Good, um dos pilotos de corrida. Ele gostou tanto deles que contatou o DJ Bill Gates, que também disse que os garotos se destacavam por suas harmonias naturais. Gates então gravou as músicas deles e as tocou no rádio. Foi ideia de Gates usar o nome Bee Gees, que era uma inicial comum entre Barry Gibb, Bill Good e ele próprio Bill Gates. Mais tarde, o grupo se tornou os Bee Gees, ou seja, os irmãos Gibb. O pai deles, Hugh, acabou se tornando o empresário da banda. Antes do sucesso, Hugh se sustentava com seu negócio de fotografia. Como empresário, ele decidiu dedicar sua carreira aos filhos. Nessa época, eles já estavam se destacando, participando de programas de TV australianos, como Anything Goes e Brisbane Tonight. Além disso, Robin e seus irmãos também se apresentavam em teatros, casas noturnas e bares desde crianças. O pai deles os ensinou a cantar músicas dos Mills Brothers, enquanto a mãe Barbara escolhia as roupas para eles. Apesar disso, estavam longe de fazer sucesso. Os irmãos acabaram conhecendo Nat Kipner, um compositor e produtor americano que conhecia bem a cena musical. Ele acabara de assumir o cargo de gerente da 8AM de Airheim na Spin Records, uma gravadora independente novíssima. Kipner viu algo especial nos Bee Gees e acreditou no talento deles.
Animado para ajudá-los a alcançar o sucesso, tornou-se seu empresário e os ajudou a sair da Festival Records e assinar com a Spin Records. Essa mudança foi muito importante para eles. Embora ainda trabalhassem com a Festival Records para distribuição na Austrália, a Spin Records deu aos Bee Gees uma nova oportunidade. Através de Kipner, eles entraram em contato com Ossie Byrne, um engenheiro talentoso que também confiava nas habilidades dos irmãos. Byrne os recebeu em seu aconchegante estúdio personalizado no St. Clair Studios em Hurstville, Sydney, onde deram início às suas sessões de gravação. Embora o estúdio não fosse luxuoso, deu aos Bee Gees a oportunidade de experimentar e realmente moldar seu som. A partir daí, eles começaram a ganhar popularidade. Eles alcançaram o topo das paradas na posição 35 e seu primeiro sucesso na Austrália, Speaks and Specs, foi gravado. Estavam em uma trajetória bastante estável. Em fevereiro de 1967, algo importante aconteceu. Os Bee Gees fizeram um teste para Robert Stigwood, uma figura conhecida na indústria musical que tinha um talento especial para descobrir novos talentos. A audição correu muito bem e Stigwood ficou tão impressionado que ofereceu aos Bee Gees um contrato de 5 anos. Isso significava que suas músicas seriam lançadas pela Polydor Records no Reino Unido e pela Atco Records nos Estados Unidos, o que os preparou para o sucesso internacional. Em pouco tempo, as pessoas começaram a compará-los aos Beatles, o que trouxe uma mistura de entusiasmo e pressão à medida que entravam nessa nova fase de suas carreiras. Com um sólido apoio, os Bee Gees estavam prontos para alcançar o sucesso. Para reforçar o grupo, eles recrutaram Colin Peterson e Vince Maloney, o que lhes deu mais espaço para explorar seu som. O single seguinte deles, na Grã-Bretanha, New York Mining Disaster, 1941, causou bastante alvoroço. As estações de rádio receberam cópias, sem rótulo, apenas com o título da música, o que gerou rumores de que poderia ser um novo lançamento dos Beatles. O mistério em torno da faixa realmente cativou os ouvintes e New York Mining Disaster 1941 subiu rapidamente nas paradas, chegando ao top 20 tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Este foi um marco emocionante para os Bee Gees que ansiavam por esse tipo de reconhecimento. Finalmente, eles estavam sendo notados no cenário internacional, chamando a atenção de fãs e críticos. Com esse impulso, a jornada dos Bee Gees continuou repleta de altos e baixos, aclamação da crítica e muita pressão. Embora tenham se esforçado para consolidar seu lugar no cenário musical, a banda enfrentou algumas lutas internas e conflitos criativos. Em 1968, justamente quando sua popularidade estava no auge, eles tinham uma grande turnê de 7 semanas agendada nos EUA. Mas pouco antes do início, Robin Gibb desmaiou e precisou ser hospitalizado. Ele foi diagnosticado com exaustão nervosa devido a todo o estresse que vinha sofrendo. Isso colocou os Bee Gees em uma situação difícil, forçando-os a tomar decisões complicadas sobre sua formação e futuro. Mesmo sem Robin, Barry e Maurice continuaram fazendo música, mas não era a mesma coisa sem a voz dele. Com o passar do tempo, as coisas ficaram bastante tensas e houve alguns conflitos criativos. As discussões atingiram o ápice durante a produção do single First of May, no qual Robin queria que Lamplight fosse a faixa principal. Sentindo-se um pouco deixado de lado, Robin decidiu deixar os Bee Gees em 1969 para se concentrar em sua carreira solo. Barry e Maurice tentaram seguir em frente sem ele, mas sentiam muito a sua falta. O primeiro show sem Robin no local mais badalado de Londres foi uma mistura de alegria e tristeza. Enquanto continuavam gravando o álbum Cucumber Castle, a ausência de Robin era difícil de ignorar. Entretanto, Robin obteve sucesso com seu hit solo Saved by the Bell, o que gerou especulações sobre o futuro dos Bee Gees. Com a ascensão da carreira solo de Robin, tornou-se difícil para Barry e Maurice manter a dupla unida. Eles começaram a explorar projetos individuais, mas enfrentaram alguns obstáculos pelo caminho.
Outrora muito próximos, os irmãos agora seguiam caminhos separados, deixando os fãs se perguntando se os Bee Gees algum dia se reuniriam. Em meados da década de 1970, eles começaram a reconstruir seu relacionamento conturbado. Durante férias na Espanha, Barry se viu refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Maurice entrou em contato com Robin para se desculpar pelas discussões anteriores, e esse simples gesto ajudou a reunir os Bee Gees, prontos para fazer música novamente como um trio. O reencontro foi um sucesso. Em 1971, lançaram seu 9º álbum, Trafalgar, que incluía o sucesso How Can You Mend a Broken Heart? Essa música os ajudou a retornar aos palcos, voltando ao top 10 do Reino Unido, após passarem por momentos difíceis tanto pessoais quanto profissionais. Durante os anos 70, os Bee Gees deram uma guinada surpreendente em sua música ao aderirem à onda disco, especialmente com o incrível falsete de Barry. Canções como You Should Be Dancing marcaram um momento crucial para eles, e a participação na trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite consolidou seu lugar na história da música. Mesmo com o fim da década de 70 e o declínio da disco, as músicas dos Bee Gees ainda encontraram uma maneira de se conectar com os fãs. Eles realmente se tornaram ícones na cena musical, deixando um legado que transcendeu sua época. No final de 1979, a cena disco começou a perder força, o que trouxe grandes dificuldades para os Bee Gees. Houve uma rápida reação negativa contra a música disco e tanto fãs quanto críticos começaram a perder o interesse pelo gênero, que antes era a grande sensação. Como os Bee Gees estavam tão ligados à música disco, tiveram dificuldades para se adaptar a essa mudança, enfrentando a rejeição de estações de rádio e do público que estavam abandonando a vibe disco. Além disso, lidaram com problemas legais quando um músico os acusou de plagiar trechos de seu sucesso, How Deep Is Your Love? Inicialmente, o tribunal deu razão ao acusador, alegando que os Bee Gees não apresentaram provas suficientes de especialistas para sustentar sua defesa. Mas alguns meses depois, essa decisão foi revertida, e eles foram inocentados de todas as acusações, embora toda a aprovação tenha os afetado emocionalmente. Mesmo com os momentos difíceis que enfrentaram os Bee Gees, mantiveram vivo o amor pela música e a conexão especial com os fãs. Em um de seus shows, eles homenagearam o falecido irmão Andy Gibb, adicionando a voz dele à música Our Love Don't Throw It All Away. Foi uma homenagem verdadeiramente emocionante que lembrou a todos o espírito de Andy e o vínculo entre os irmãos, deixando a plateia profundamente tocada. Esse momento emocionante fez com que os Bee Gees percebessem a incrível conexão que tinham com seus fãs. Motivados, Barry, Robin e Maurice deram início a uma turnê mundial chamada One Night Only, impulsionados pelo apoio de seus fãs. A turnê se revelou um enorme sucesso, revitalizando suas carreiras e reconectando-os com sua base de fãs global. A turnê deu aos Bee Gees um novo senso de direção, e eles continuaram se apresentando, desfrutando de um novo patamar de popularidade. Mas com o passar do tempo, problemas de saúde começaram a afetar o grupo. Em 2002, Maurice Gibb, o coração e o humor da banda, enfrentou problemas de saúde inesperados. Ele foi hospitalizado e infelizmente faleceu, deixando Barry e Robin devastados. Com a partida de Maurice, o trio Bee Gees teve que chegar ao fim. Os irmãos decidiram aposentar o nome Bee Gees como uma homenagem a Maurice, marcando o fim de sua lendária jornada musical. Sua perda afetou Barry e Robin profundamente, mas o forte laço que os unia e o amor pela música permaneceram intactos. Em 2006, Barry e Robin subiram ao palco juntos, pela primeira vez desde a morte de Maurice, não para um grande show, mas para um evento beneficente em Miami, que significava muito para eles. Foi um momento simples, porém impactante, que demonstrou a resiliência e o compromisso deles com o legado musical da família.
Nos anos seguintes, Robin enfrentou seus próprios problemas de saúde. Após ser diagnosticado com câncer de fígado, seu quadro clínico piorou gradualmente, mas ele continuou lutando em segredo. Apesar das dificuldades e dos cancelamentos de shows, ele manteve-se conectado com seus fãs, impressionando a todos com sua coragem e dedicação. Em uma entrevista com o filho de Robin John Gibb, ele revelou um segredo que ninguém sabia. Aparentemente, todos os veículos de comunicação estavam divulgando informações incorretas. Não foi o câncer que matou seu pai Robin. Ele disse que já entrou em remissão e que o câncer estava quase irreconhecível. Foi a insuficiência renal que tirou a vida de seu pai. Isso pode ajudar a esclarecer a grande diferença entre o que o falecido cantor disse sobre seu câncer em fevereiro e como sua saúde piorou em março. Isso poderia ter preocupado outros pacientes que pensaram que se a condição de Gibb pôde mudar tão rapidamente, talvez a deles também pudesse. No início de fevereiro, Robin Gibb disse à BBC que havia feito uma cirurgia para remover um tumor do cólon, que ele estava quase desaparecido e que ele se sentia ótimo. Ele mencionou que a partir daí seriam apenas alguns procedimentos de limpeza e que no geral estava ativo e se sentindo bem. Isso deixou seus fãs perplexos quando ele passou dessa energia positiva para o coma em abril e seu falecimento em maio. Será que ele simplesmente não estava encarando a verdade sobre seu câncer? Ou a doença realmente parecia reversível antes de se tornar fatal? De acordo com Robin John, nenhuma das duas hipóteses era verdadeira. A insuficiência renal que ele enfrentou foi um problema à parte, embora tenha piorado devido ao estresse que o câncer e seu tratamento rigoroso impuseram ao corpo de Robin. O Daily Express descreveu Robin John como alguém que se sentia frustrado com as opiniões conflitantes entre os médicos sobre como cuidar de seu pai durante suas últimas semanas, e ele expressou insatisfação com as decisões tomadas pelos profissionais do hospital. O filho contou ao jornal que seu pai estava bem até 3 dias antes de falecer, quando repentinamente teve uma convulsão. Robin John contou que recebeu sedativos para ajudar a controlar os efeitos colaterais da quimioterapia, mas seu fígado não suportou a sobrecarga. Seu estado de saúde piorou rapidamente e seus rins também começaram a ser afetados. No fim, seu pai faleceu devido à insuficiência renal e hepática. Enquanto ele estava em coma, Dwina Gibb também enfrentava seus próprios problemas. O casal sempre foi aberto sobre o casamento. Ele tem um filho com a ex-governanta e ela já declarou abertamente que se sente atraída por mulheres, mas após 28 anos fica claro que eles ainda se importam muito um com o outro. Em 2009, após Robin ter uma filha chamada Snow, Robin Gibb com sua governanta, Claire Yang, que tinha quase metade da sua idade, sua vida deu uma guinada inesperada. Apesar do casamento não tradicional, Dwina, que era artista, escritora e sacerdotisa druida, ficou extremamente chateada. Quando a verdade veio à tona, Dwina ficou furiosa. Dizer que a reação dela foi exagerada seria um eufemismo. Ela se sentiu profundamente traída. Estima-se que o patrimônio de Robin Gibb valia mais de 140 milhões de dólares. Robin John era seu único filho com Dwina. Aparentemente, Robin também tem 2 filhos mais velhos de seu primeiro casamento com Molly Hulis, uma filha chamada Melissa e um filho chamado Spencer. Seu casamento de 12 anos com Hulis, que era secretária do ex-empresário do BG, não resistiu à fama que veio com a exposição pública. Ela acabou ficando com a guarda dos filhos e por muito tempo Robin não teve muito contato com eles. Eventualmente, ele se reaproximou quando eles tinham 12 e 10 anos. Nessa época, ele já era casado com Dwina, que conheceu em 1980 por meio de um primo dela, enquanto ela trabalhava em uma fábrica de
buffs em Londres e perseguia seu sonho de se tornar artista. Outro segredo pouco revelado dizia respeito à relação entre os irmãos Gibb. No início da carreira dos Blues Garçons, Robin era quem mais chamava a atenção, o que causou certa tensão com Barry e o levou a deixar o grupo por um tempo no final dos anos 60. Ele retornou, porém, e os três irmãos se tornaram um dos grupos musicais mais famosos da década de 70, durante o auge da disco music. Embora essa tensão tenha realmente impulsionado a criatividade deles, também causou problemas em suas vidas pessoais, criando uma ruptura duradoura entre Robin e Barry. Essa discórdia persistiu durante a luta de Robin contra o câncer e, infelizmente, se estendeu até o seu falecimento. Barry lamentou profundamente o rompimento da relação e compartilhou seus sentimentos em um comovente discurso fúnebre no funeral de Robin. Após o falecimento de Robin, Barry tomou a comovente decisão de honrar o legado que haviam construído juntos. Em 2013, ele embarcou em sua primeira turnê solo que transcendeu meras apresentações. Ela serviu como uma sincera homenagem a seus irmãos e à extraordinária jornada que empreenderam. Cada música se transformou em uma vibrante homenagem à música, ao amor e ao laço inquebrável de irmandade que compartilhavam. Em 2016, a Capitol Records deu um grande passo ao fechar um contrato para manter a música dos BG viva para os fãs do futuro, ajudando a fortalecer seu legado duradouro. Mesmo em momentos pessoais difíceis, suas músicas continuaram inspirando pessoas e conectando fãs de todas as idades. No cerne de seus sucessos atemporais está uma história repleta de irmandade e resiliência e um legado que certamente perdurará.